Olá, estamos num processo acelerado de envelhecimento. Para se ter uma ideia, em São Paulo, capital, nós temos quase 2 milhões de habitantes com mais de 60 anos. Isso requer cuidados redobrados com a saúde. Afinal, nós queremos viver esse tempo a mais com qualidade de vida. E os desafios numa cidade grande, numa metrópole como São Paulo, são imensos. Por isso, minha convidada de hoje é a doutora Rosa Maria Bruno Marcucci. Vou apresentá-la melhor a vocês. Ela é enfermeira pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, especialista em gestão de políticas públicas em saúde da pessoa idosa pela Fiocruz e é coordenadora da área técnica da pessoa idosa na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Rosa Marcucci, muito bem-vinda. Olá, Alina, muito obrigada pelo convite. É muito bom poder falar um pouquinho da nossa atuação aqui na cidade. Me diga uma coisa, esse crescimento da população idosa amplia também os desafios para a saúde? Sem dúvida que sim, né? Nós temos aí uma projeção de envelhecimento populacional numa velocidade bem maior do que a que era esperada, né? E numa realidade que interferem muito nesse processo de envelhecimento, né? Então, a gente tem várias questões que interferem no processo de envelhecimento e que merecem cuidado para que, de fato, a gente ofereça qualidade de vida para as pessoas ao envelhecer. Na verdade, a gente nunca teve muita adoção de medidas preventivas, né? Então, os hábitos da nossa população, hoje já envelhecida, acaba atraindo uma série de doenças crônicas, né? Esse manejo também é um grande desafio para o sistema de saúde como um todo. Sim, é claro que sim. A gente costuma dizer, uma expressão que a gente não consegue poupar saúde, né? Mas a gente consegue preparar o indivíduo para o envelhecimento um pouco melhor. Então, a gente trabalha muito nessa questão do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável, que, aliás, já é uma política do Ministério da Saúde desde o começo dos anos 2000, né? E que traz exatamente essa questão de conscientização da população. Então, a gente, quando fala em envelhecimento saudável, a gente não pode pensar só na população de 60 anos e mais, a gente tem que trabalhar todos os ciclos de vida, né? Então, eu costumo dizer que envelhecimento é um processo, o próprio nome já diz, né? A gente não fala velhice, a gente fala envelhecimento. Então, a gente tem que pensar desde o início da vida até os momentos, a partir dos 60 anos, para que essa pessoa tenha hábitos de vida saudáveis e para que ela tenha um planejamento de vida também, né? É importante a gente trabalhar a valorização do envelhecimento para que o indivíduo se prepare para uma fase de vida que tem características especiais. Hoje nós temos já uma população idosa, né, de pessoas idosas no município de São Paulo, muito grande, né? A UBS, a Unidade Básica de Saúde, é a porta de entrada? Como é que é feito hoje esse atendimento em termos de, por exemplo, aferir a capacidade funcional dessa pessoa? A gente tem um trabalho, né, através do programa Nossos Idosos, que é um programa da Secretaria Municipal de Saúde voltado para a atenção básica, que de uma certa forma, empodera a UBS, né? A gente diz que a UBS não é só a porta de entrada, mas ela é a ordenadora do cuidado do usuário dentro da rede de atenção à saúde. Então, a gente trabalha dentro dessa RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde, os fluxos da RASP. A RASP é a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Então, ela começa através das ações do programa Nossos Idosos, e aí ela vai fazer essa interface com todos os outros pontos de atenção, dependendo da necessidade de cada indivíduo. E aí, o ponto inicial dessa atuação é a avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica, que é a AMP-AB, que é um instrumento que vai trabalhar o idoso, identificando as necessidades, identificando como ele se encontra dentro do processo de envelhecimento, porque o processo de envelhecimento é algo muito individual, né? Vai depender de vários fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, depende de questões genéticas, depende do estilo de vida dessa pessoa,
depende também de como ela, até mesmo de como ela se vê dentro do processo, dentro da sociedade, como ser pertencente à comunidade, né? Uhum. Então, a gente vai identificar todas essas questões que estão muito condicionadas à questão de funcionalidade, e daí a gente identifica a fragilidade do idoso e também as questões de vulnerabilidade, porque também a questão da vulnerabilidade, ela é muito especial na população idosa, né? A gente tem um índice de vulnerabilidade muito maior do que a média dos outros ciclos de vida. Vamos traduzir isso, então, para a população. Dê um exemplo de vulnerabilidade que vocês têm detectado na nossa população. Então, quando a gente fala em vulnerabilidade, normalmente a ideia é só pensar na questão econômica, né? E não necessariamente ela envolve também a questão econômica, mas ela também avalia o que a gente chama de rede de apoio ou rede de suporte. Então, muitas vezes esse idoso ou tem vínculos familiares fragilizados, ou tem ausência de vínculos familiares, e ele pode até se acertar com a comunidade, com uma rede de amigos, ou uma igreja que ele frequente, e formar uma rede de apoio mais fortalecida ou não. Ele pode não ter, ou como eu digo, né, uma rede de apoio ou ausente ou insuficiente. Então, isso para o idoso, a partir do momento que ele necessita de apoio para realizar as atividades de vida diária, né, que podem ser ir fazer compra, ou apenas ir ao banco, só atividades externas, ou atividades dentro da própria casa, né, como fazer a própria comida, tomar banho. Então, a gente tem um grau variado de necessidades que vão aumentando de complexidade. Então, quanto maior a complexidade dessa necessidade de cuidado, maior a necessidade de uma rede de apoio dessa pessoa. E isso a gente acaba vendo em qualquer nível socioeconômico, né? Tanto que a gente tem equipes do programa Acompanhante de Idosos que atuam na periferia e nos bairros nobres da cidade também. Porque, às Atua vezes, a também gente nos bairros. É mesmo? Atua tem também nos bairros nobres? atua também. A gente tem pacientes, por exemplo, aqui na região central, que estão na região dos Jardins e que tem um grau de vulnerabilidade bastante acentuado. Na verdade, hoje nós temos uma população, vamos dizer assim, vulnerável e com fragilidades bastante importante numa metrópole como São Paulo. Com o envelhecimento acelerado que a gente está tendo, é preciso ampliar, inclusive, esse serviço hoje do PAI, desse programa de acompanhante de idosos. É uma coisa, essa é uma questão que a Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado bastante na ampliação do serviço, né? Tanto é que hoje nós estamos com 50 equipes de PAI, num programa que é unicamente custeado pelo município. O PAI não é um programa federal, ele não tem repasse de verba federal. Aliás, todas as ações que o município de São Paulo realiza para a população idosa especificamente, são custeadas apenas pelo Tesouro Municipal. Tanto as unidades de referência, quanto as equipes do programa Acompanhante de Idosos. Por isso que, de certa maneira, é importante ampliar, inclusive, essas verbas para que a gente possa ampliar o atendimento e melhorar esse atendimento, né, Rosa? Seria fundamental que a gente tivesse um fluxo de repasse pelo Ministério da Saúde para os serviços específicos, pensando na necessidade dessa rede de cuidados continuados, né? Claro. Que tende a acontecer. Então, a gente tem todo um trabalho de prevenção de agravos do envelhecimento no município, as unidades básicas realizam essa AMP-AB. Essa AMP-AB, ela gera um plano de cuidados que a gente chama de projeto terapêutico singular, que vai atuar de forma integrada. Então, ele não só ele vai envolver a necessidade de outras, de consultas de outras especialidades, a necessidade da própria unidade de referência ou do programa acompanhante de idosos, mas também vai ter uma série de ações que são realizadas dentro da unidade básica de saúde, junto com a equipe multiprofissional, ou com serviços
também do território, como o CAPS, o SER, que são serviços de atenção psicossocial, serviço de especialidades, e que vão atuar na prevenção do agravo do envelhecimento ou na prevenção da piora dos agravos que forem já detectados nessa avaliação do idoso. Nesses agravos de saúde, hoje, quais são as doenças crônicas que vocês mais percebem que precisam de um atendimento especializado junto à população idosa? A população idosa, em geral, ela segue o perfil de condições crônicas da população adulta, né? Então, acho que o que a gente tem de maior incidência na população é a própria hipertensão e a diabetes, que são as doenças mais frequentes. Mas a gente tem uma série de outras questões também, né? A gente tem aí uma porcentagem, por exemplo, de demências em geral, que está em torno de 20% dos pacientes atendidos na nossa unidade de referência. Tá. Mas a gente tem trabalhado, Lina, a mudança de paradigma para tirar o foco da doença e pensar no agravo do envelhecimento na condição integral do idoso, né? Então, a gente tem outras questões, então, alteração de acuidade auditiva, visual, as questões de mobilidade, né? A gente sabe que elas são muito frequentes, a própria questão da sarcopenia, que é muito comum e que leva à queda, leva à perda de autonomia e à dependência. Então, a gente trabalha o processo de envelhecimento de uma forma bem mais complexa do que pautar apenas nas patologias. Claro, as patologias fazem parte disso. Logicamente que se você pega um indivíduo que tem um processo aí de tratamento inadequado, né, que não tenha muita adesão ao tratamento de hipertensão e diabetes, a complicação, a chance de ter complicações, ela é muito maior e ela, claro, vai afetar de forma bastante negativa o processo de envelhecimento. Mas a gente também trabalha todos esses outros fatores. Então, é por isso que a gente trata da avaliação como multidimensional, pensando em todas as dimensões do envelhecimento. Olha, isso é bacana, essa quebra de paradigma, porque a própria Organização Mundial da Saúde preconiza isso, né? Exato. Da gente olhar o envelhecimento com esse olhar mais ampliado em termos de prevenção, de hábitos saudáveis, e não apenas curativo, né? Mas preventivo, né? Exatamente. Agora, você citou a questão, por exemplo, das doenças demenciais, né? Como a questão do Alzheimer. Hoje nós temos, a cada 3 segundos, um novo caso de Alzheimer. A expectativa que nós temos é de dobrar e daqui a pouco triplicar o número de pessoas com esse tipo de demência. Hoje, nós temos, inclusive, em São Paulo, uma lei, né, de Alzheimer aprovada na íntegra, que prevê, inclusive, centros de referência para o município de São Paulo, tem sido uma referência, inclusive, para outros municípios. Vocês estão em sintonia, inclusive, com os apontamentos dessa lei, no sentido de ampliar o serviço de atendimento que vocês já fazem hoje muito bem? Sim. A gente tem toda uma estrutura dentro do fluxo da RASP, né, que coloca o Alzheimer e as demências como uma das prioridades para as unidades de referência, que são as unidades especializadas. Tá. Então, todo o paciente que na AMP-AB for detectada alguma alteração cognitiva, ele vai ser indicado para a unidade de referência em saúde do idoso, que é esse serviço especializado, e aí ele vai passar por uma série de avaliações com equipe multiprofissional, geriatra e outros profissionais, e vai ter a identificação diagnóstica, né? Então, ele vai fechar esse diagnóstico. O diagnóstico das demências é um diagnóstico bem delicado, né, que exige uma série de exames e de avaliações específicas, e aí ele vai passar a ser tratado de acordo com o diagnóstico que for realizado. A gente tem aí uma rede ampliada, né, que é a unidade básica, então a nossa rede, ela é bem polarizada, né, a gente tem aí 470 UBSs, e nós estamos trabalhando de uma forma
a instrumentalizar a unidade básica de saúde a dar cuidado para os casos mais complexos. Como Os casos assim? de Alzheimer acabam sendo casos mais complexos, né? Estão dentro desse foco. Tá. Pensando justamente na continuidade do cuidado, né? Então, Uhum. a gente tem trabalhado sempre nessa perspectiva de ter uma continuidade, de garantir uma continuidade de cuidado, e nesses casos específicos, não só para o idoso, mas tentando abarcar também a família, porque sabemos que os cuidadores acabam sendo bastante, Afetado. né, Uhum. cobrados e ficam bem assoberbados nesse acompanhamento. Nossa, muito interessante, porque hoje nós temos uma realidade de muito idoso cuidando de idoso, inclusive, né, Exato, Rosa? E, exato. e esse tipo de núcleo familiar que está tão enxuto, né, não só em São Paulo, mas nos municípios brasileiros, é é um foco, é uma meta também do serviço de vocês, no sentido de busca ativa desse idoso da periferia? Sim, sim, sem dúvida. Lembrando que na periferia a gente tem o maior índice de cobertura da estratégia de saúde da família, né? Que é uma equipe de saúde que tem os agentes comunitários de saúde que fazem o mapeamento do território. Então, toda vez que muda alguém, né, tem algum morador novo, o agente comunitário daquela região faz esse cadastro, Uhum. detectando que existe um idoso, a gente, então, deve fazer a avaliação multidimensional. Então, a gente está aí num trabalho, a gente está fervendo, porque temos muitas frentes para mexer, né? Uhum. Então, nós, após pandemia, se é que a gente podemos chamar Pode de chamar assim, pós-pandemia, né? né? Agora com a vacinação a gente fica mais tranquilo, mas a gente tem um trabalho, uma frente que é o fortalecimento dessas ações na atenção básica, que é para justamente captar cada vez mais idosos. Então, a nossa ideia é que todos esses idosos tenham a AMP AB e, dessa forma, a gente consiga mapear o processo de envelhecimento de cada um deles, para trabalhar o seu plano de cuidado de forma individual, né? Uhum. Além disso, a gente está trabalhando também as unidades de referência para que elas trabalhem cada vez mais próximas das unidades básicas de saúde. Então, Fundamental, tem esse razão. idoso vem Uhum. referenciado pela UBS, ele vai ser diagnosticado, a equipe especializada vai dar todo o suporte e vai sempre compartilhar com a unidade básica de saúde para que no momento em que ele esteja estabilizado, a UBS assuma novamente o controle total desse cuidado, mas ele vai estar sempre sendo monitorado pela URSE através dos matriciamentos. Então, a UBS vai estar sempre em contato com essa unidade de referência. Então, o que nós fizemos? Nós estamos hoje com 13 URSs na cidade, Uhum. e nós tínhamos uma diferença de divisão territorial. Nem todo mundo cobria o território todo das nossas coordenadorias. A partir do ano Tá. passado, a gente fez essa divisão, então todas as unidades básicas de saúde da cidade estão referenciadas a uma UBE, a uma URSE, desculpa. Ou seja, né, Uhum. agora a gente garante o acesso desse idoso frágil Uhum. para um serviço especializado específico em gerontologia e geriatria. Para aqueles idosos que não têm condição de se deslocar para a unidade de referência, a Uhum. gente implantou o atendimento domiciliar, que é para uma das questões, né, por exemplo, o Alzheimer acaba gerando muito isso, Uhum. é justamente para garantir que este idoso seja avaliado por essa equipe especializada, pelo Uau! geriatra e pelos Mu- profissionais da equipe multi. Muito legal. E quanto desafio, né? Inclusive em termos de treinar toda essa equipe, né? Agora, nós estamos caminhando meio para o final. Eu quero falar, quero encerrar falando do pai, né? Do programa de atendimento da pessoa idosa. Inclusive porque foi premiado, né? Acabou de ganhar um prêmio, inclusive da Espanha. Eu quero saber do pai, a importância dele. Pelo jeito, nós não temos um programa desse pelo país. E, inclusive, a pessoa hoje no município de São Paulo, Rosa, que queira acessar o pai, como é que ela faz?
Ótimo. Essa pergunta é excelente, porque sempre gera muita dúvida. Uhum. Então, em primeiro lugar, é importante a gente situar o pai dentro dessa rede de atenção, né? Então, a unidade básica é a porta de entrada, é a ordenadora do cuidado, ela faz a avaliação multidimensional e identifica todas essas questões, tanto de fragilidade quanto de vulnerabilidade, e ela vai, então, articular com os outros pontos da rede. Um deles é a URSE, que é para aqueles idosos frágeis, e os idosos em situação de alta vulnerabilidade, que pode estar relacionado com essa rede de apoio insuficiente ou ausente, que seja um idoso que até tem um cuidador, mas é um cuidador que também é idoso e que também está fragilizando, que isso é muito frequente na nossa rede. Esses idosos têm indicação do programa acompanhante de idosos, né? Então, a gente tem 50 equipes, cada equipe atende, em média, 110 a 120 idosos, né? O fluxo de entrada no PAI é através da unidade básica de saúde. Então, é a própria equipe da UBS que vai identificar, dentro dos critérios de inclusão no programa, se aquele paciente, se aquele idoso é indicativo para a URSE ou não, desculpa, para o PAI ou não, e aí ele vai fazer esse encaminhamento. A equipe vai fazer todo um processo de avaliação, sendo ele, de fato, elegível para o programa, ele vai ser cadastrado. Caso não seja, a própria equipe do PAI também trabalha com a unidade básica para discutir o caso e matriciar esse caso para dar um suporte para a UBS e continuar o atendimento. Uhum. E importante, para a gente encerrar, eu queria um recado final seu. Qual é, na sua opinião, né, técnica, coordenando toda essa área, se você pudesse citar, sei lá, dois dos principais desafios hoje que você tem para atendimento à saúde dessa pessoa idosa em São Paulo? Eu acho que, assim, o principal desafio, pensando na questão saúde, né, é a gente trabalhar a rede de cuidados continuados quando a gente pensa na maior complexidade, né? Uhum. Então, a gente vai tendo gargalos na rede. Essa rede não é só da saúde, ela é intersetorial. A gente tem serviços, por exemplo, da SMADES, com as LPIs grau 2 e grau 3. Então, a gente precisa ampliar, né? A gente tem os leitos de cuidados continuados, de longa permanência, que seriam idosos que não têm mais condições de ficar só numa ILPI. Então, apesar da gente estar trabalhando na prevenção dos agravos, a gente sabe que, a longo prazo, esses cuidados são necessários. Então, a gente já tem trabalhado nessa perspectiva, né? Quando nós avaliamos a projeção do nosso CINFO para 2030 já, a gente tem um aumento não só da população idosa, mas da população idosa mais longeva, o que por si só já é um critério que pode ser considerado de fragilidade, né? Apesar de a gente ter idosos bastante longevos, muito ativos e com um perfil bastante saudável, a gente sabe que a perda dessa atividade, ela pode ser mais abrupta nos idosos mais longevos. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, né? A gente tem aí uma outra questão que é a de políticas públicas intersetoriais que, de fato, façam da cidade uma cidade amigável ao envelhecimento, que não só estão relacionadas com o desenvolvimento social e a saúde, mas transporte, vias públicas, segurança, coisas que realmente possibilitem que o idoso se sinta seguro, que a família se sinta segura para que o idoso seja mais ativo, né? Manter essa atividade social é fundamental para a saúde mental, para a saúde física. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma exatamente bem complexa, né? Pensando a cidade como um todo e, de uma certa forma, envolvendo a sociedade civil também, porque é fundamental que a gente conscientize a população de que o envelhecimento ele é um processo que está dado, né?
e que também é preciso que a sociedade se mobilize para dar suporte para esses Claro. idosos, né? O envelhecimento, ele não pode ser só uma responsabilidade do Estado, ele é responsabilidade da sociedade como um todo. Concordo total. Conta com a gente, Rosa. Estamos todos juntos para a gente conseguir construir, né, um ambiente amigável mesmo à pessoa idosa para absolutamente todas as pessoas. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi ótima. Eu agradeço. Quero lembrar que São Paulo é um dos primeiros municípios a ter o selo pleno da cidade de São Paulo Amigo do Idoso, né? Ou seja, a gente tem um município que se preocupa com o envelhecimento da sua população e que, apesar dos desafios crescentes, a gente vem enfrentando os desafios com muita coragem. Estamos juntos nessa. Tá bom, obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outra produção da Rede Câmara, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, obrigada, até a próxima.